aí, gente? Tudo certinho? Tudo ok? E aí? Compreendeu lá a termometria? Bem simples, né? Bem massa, bem legal. Celsius, Kelvin, Fahrenheit, as conversões. E aí? Conseguiu criar a própria escala termométrica? Bem legal, né? Isso. Vamos começar hoje um assunto novo. Um assunto voltado para o quê? Calorimetria. Calor. Bora entender o que é um calor e a temperatura. Muita gente pensa que isso é igual ao mesmo conceito, mas não. Totalmente diferente. Calor é um conceito, temperatura é outro. A gente viu que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Significa que quanto mais agitado, vai ser maior a temperatura, quanto menos agitado, menor a temperatura. Já calor não. Pela definição de calor, é um fluxo de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Significa o quê? A energia passa de um corpo sempre com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso acontece espontaneamente, tranquilamente. Então vamos definir o quê? Todo fluxo de energia, quer dizer, energia em trânsito, de um corpo para o outro, é a definição de calor. Pela minha mãe, vem dizendo o seguinte: todo calor vem de um ponto específico do corpo. Esse ponto significa que é o rabo. Mas isso é uma definição da minha mãe, que ela sempre dizia: menina, baixa esse fogo do rabo. Então eu pensei o quê? Então o calor deve vir de lá. Mas vamos entender que calor é um fluxo de energia que sempre vai acontecer de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Olha a definição, bem simples, né? Então vamos colocar aqui: eu tenho um corpo quente e eu tenho um corpo frio. Então o calor, ele flui naturalmente do quente para o frio. E a parte mecanicamente vai do frio para o quente. Como assim, professor? Mecânico, onde é que tem isso? Bem simples: ar-condicionado, geladeira, freezer, são todos os processos que a gente faz mecanicamente. Sempre é necessário ter um motor. E esse não, esse espontâneo aqui acontece naturalmente. Só é pensar o seguinte: pega lá um copo de café bem quente, deixa em cima da mesa. Onde é que vai acontecer esse fluxo de calor? Do copo de café para o meio ambiente, do mais quente para o mais frio. Professor, por que não esquenta o meio ambiente? Porque o copo de café vai ter uma certa quantidade de calor ali. Será que aquela quantidade de calor vai conseguir esquentar aquele ambiente todo? Não, não vai conseguir. Então a tendência é que depois eles entrem em equilíbrio térmico. Isso mesmo, a gente vai compreender mais para frente o que significa equilíbrio térmico. Mas a primeira compreensão é que calor é um fluxo de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Do quente para um frio é um processo natural. Do frio para o quente é um processo mecânico. Certo. Mas se agora eu já sei como acontece esse acontecimento, mas de onde está se propagando esse calor? Será que ele surge do nada e esquenta o corpo? Não. Essa propagação de calor é dividida em 3 partes, ó. E é bem simples. Vamos pensar o seguinte: imagina aqui um fogão. Você chega lá para esquentar a água, né? Bota a panela, já está com a água, liga lá a chama, começa a esquentar. Mas vamos pensar, antes de esquentar a água, aquele fogo lá que está transmitindo uma certa quantidade de calor, esquenta primeiro o quê? A panela. Isso mesmo, foca agora primeiro na panela. A panela é um sólido. E eu tenho aqui que a propagação de calor através dos sólidos é chamado de condução. Então é propagação de calor através dos sólidos. Agora vamos pensar, depois que esquentou a panela, vai esquentar o quê? A água. Perfeito. É necessário você tocar na água para saber se ela está quente? Se você se aproximar dela aqui, a gente não vai sentir aqueles vapor saindo, esquentando nossa mão. Então, eu tenho um líquido quente e tenho aquela parte gasosa também quente. Essa propagação de calor de convecção é a propagação de calor através dos líquidos e dos gasosos. Então, quando eu esquento a panela é condução, quando a água se esquenta é convecção, quando aquele vapor começa a sair é também uma convecção, através dos líquidos e gasosos. Bem simples, né? E o terceiro, até o próprio nome aqui, irradiação, ele já dá até uma ideia, né? Irradiação. Quer ver um exemplo do nosso cotidiano que a gente recebe calor através da propagação de irradiação? Você falou o sol.
Perfeito, o Sol. O Sol é um exemplo. É uma propagação através de ondas eletromagnéticas. Então, o Sol entra. O micro-ondas é um exemplo bastante utilizado. Então, veja lá. Uma lâmpada, vamos supor, eu tenho uma lâmpada. Não é necessário tocar na lâmpada para saber que está quente. Quando eu me aproximo dela, eu já começo a sentir que aquela parte ao redor dela ali está quente. Por quê? Porque ela está transmitindo ondas eletromagnéticas e está deixando a propagação de calor naquela certa região. Então, bem simples a compreensão nesse primeiro momento. A gente compreendeu o calor, a gente compreendeu o processo que acontece desse calor, o fluxo dele, compreendeu também a propagação. No próximo vídeo, a gente vai compreender qual a diferença entre um calor latente, em que aumenta a temperatura de um corpo, e um calor sensível, em que faz a mudança de fase de uma substância, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Ok? Qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário. Queria que vocês aí dessem um like, compartilhem o vídeo. Valeu!